graças a Deus. Estamos agora dando continuidade à série de vídeos sobre céu e inferno. Estamos acompanhando o capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno. A primeira parte desse estudo parou no meio do item 5. Então, vamos fazer uma revisão rápida desse item 5 para darmos prosseguimento aos próximos itens. O item 5, o tema dele é limite no ensino de Jesus. Jesus tinha um limite, uma fronteira. Temos um outro estudo aí no GEPET que mostra por que aliás, nessa série Céu e Inferno, por que luz demais ofusca. Jesus tinha que obedecer a certos limites para poder ter sucesso na sua pregação. Se ele passasse esse limite, ele seria ainda mais rejeitado do que foi, ou não seria sequer compreendido. Então, ele não revelou todos os mistérios. Ao contrário, mesmo o que ele falou muito por parábolas. Ele trazia o conceito, a ideia, através de uma história de fundo moral edificante. E as pessoas entendiam aquele fundo moral. Mas não falou muito sobre penas, sobre castigos, sobre penas futuras. Mesmo assim, ele não pôde falar contra, ele não podia romper bruscamente. Algumas crenças estavam muito enraizadas dele, e com razão. Já vimos os motivos porque as religiões começam falando em castigos, pelo nosso primarismo, pela nossa infância espiritual. Uma criança, olha, você vai ganhar um doce, você vai ficar de castigo ali sentado no cantinho da mesa. Então, nós fomos meio que tratados assim pelas religiões mais antigas. Aqui foi só uma brincadeira, aqui uma outra brincadeira, muito bem. E ele confirmou, ele disse que ainda teria muitas coisas para nos dizer, mas que nós não poderíamos compreender. Por isso ele falava por parábolas. Esse texto é o texto original de Kardec. E também disse que ele não podia, Kardec agora, né? Não ele. Kardec explicou que ele não podia racionalmente enfraquecer o medo de castigo. Castigo que era reservado para aqueles que se comportavam mal, os prevaricadores. Que se ele fizesse isso, ele enfraqueceria a ideia do dever. Ele prometia o reino dos céus para os bons e dizia que esse reino dos céus era proibido para os maus. Não reforçava muito o castigo, mas não podia falar a verdade, tal como hoje é entendido pelas correntes mais espiritualizadas, em termos de espiritualistas, não espiritualidade, espiritualistas, como o espiritismo e algumas correntes orientais, etc. Bom, então ele não entrou em detalhes das penas eternas. Bastava dizer que tinha uma punição e uma recompensa. Aqui foi uma brincadeira, vamos passar rápido, porque ele falou, e não usou nem a palavra inferno, ele usou a palavra Guiena, e o Guiena era um lixão que vinha de antes do povo judeu conquistar Jerusalém, naquele local que era um vale, o Vale do Rinom, havia uma região mais árida, onde os pagãos construíram um local de sacrifício para Moloque, e depois alguns reis judeus ofereceram filhos como sacrifício, até que um deles, o rei Josias, com a ajuda do profeta Jeremias, ele profanou aquele lugar para uso religioso, mesmo sendo de religião pagã, mesmo sendo para Moloque, e transformou aquilo num lixão. Esse lixão jogava cadáveres de seres impuros, que eles tinham muito disso, algumas pessoas eram consideradas impuras até para serem sepultadas, cadáveres de animais, lixo, e aquele lixo fedia, eles queimavam para manter a chama acesa, eles jogavam enxofre, ainda fedia mais ainda enxofre, e aí os vermes, os cadáveres que não eram queimados, desapareciam no fogo, acabavam sendo devorados por vermes, e aí começou a vir essa história. O Tofé, local de fogo e vermes, um lugar repugnante e ofensivo à curiosidade, e para ali era impensável.
ser jogado lá, e a origem, a palavra Guiena, vem justamente desse nome, Vale do Guinom, que foi transliterado, etc. Já explicamos isso tudo, tá? Mas, em essência, foi lá que Jesus fez algumas poucas referências metafóricas ao inferno. O Tofé, o Guiena, com seu fogo eterno. Então, aqui estão as poucas referências de Jesus ao Guiena, 7 ou 8, se não me engano, com algumas duplicatas em outros evangelhos, e ele sempre falando assim: estará sujeito à Guiena de fogo, lançado no Guiena, seu corpo vai para o Guiena. É melhor entrar na vida com um olho só do que tendo dois e ser lançado no Guiena de fogo. E aqui, em Marcos, parece que tem uma inserção que não combina muito bem com o texto dele, que completa que Guiena é o local onde o seu verme não morre e o forno não apaga, que é o conceito que o cristianismo adotou para o inferno, um local de fogo eterno e onde os vermes corroem eternamente um corpo que não morre. Muito bem. Isso tudo é só no repeteco. Tá? Essa pesquisa foi com a ajuda do senhor Camilo, ele ajudou a entender o Guiena como metáfora, com essa associação. Voltei atrás, desculpa. Assim, mas aí a palavra inferno também ele pesquisou para nós. A palavra inferno vem do latim, não é nem do grego, nem do hebraico, nem do aramaico. Foi um contraponto, se havia um céu, se o céu era para cima, então o lugar ruim tinha que ser para baixo. E a palavra inferno significa justamente o que está abaixo, o inferior, o subterrâneo. Não é nem o Hades, porque no início não era nem com conotação de mundo dos mortos, mas depois passou a ser a palavra inferim, quando os romanos usavam, podia designar os mortos ou o mundo subterrâneo, tanto quanto o Hades. Então, aqui está o resumo, o lugar onde em hebraico, Sheol, no Antigo Testamento, existem dezenas de referências a esse local, mas não era um local de castigo, era um local de espera. As pessoas morriam, os bons, os maus, iam para o Sheol e ficavam esperando o seu destino. O grego usava a palavra Hades, aí sim, como o mundo dos mortos, onde já havia um Deus e havia um local de castigo e um local de recompensa dentro do Hades, mas era uma divisão. O Novo Testamento, em duas traduções de Jesus, Sheol, provavelmente ele deve ter falado Sheol, foi traduzido como Hades para o grego. E o grego tinha a palavra Hades. Então, tem duas referências de Jesus que ele fala em Hades. Mas o Hades, então, na verdade, era melhor definido como Guiena, que já foi explicado o que é. Mas isso tudo, quando chegou no latim, virou o inferno ou o inferi. E aí, quando São Jerônimo traduziu a Bíblia do grego, a Septuaginta, ele traduziu a Septuaginta do grego, entrou em conflito com Santo Agostinho, que queria que ele traduzisse do hebraico e do aramaico, mas ele traduziu do grego, e o São Jerônimo encontrou o infernos, e aí virou inferno, o local de tormento eterno para os condenados. Então, teve um longo caminho aqui para se chegar no inferno, mas na origem, na época de Jesus, o que interessa é o Guiena. Muito bem. Resumindo a coisa, essas imagens de fogo eterno e de Guiena, que Jesus usou, foram usados como recurso figurativo para tocar consciências simples, que não podiam sofiscar muito falando em umbral, na reencarnação, que ia ficar lá só um tempo de depuração, que depois ele ia sair, ia para uma colônia superior, não podia falar nada disso. Então, o que acontecia foi que havia uma interpretação literal do que ele falava, o que contradiz a mensagem, o corpo da mensagem dele. Em termos figurados, Jesus não queria, nunca acusou, condenou ninguém a um castigo eterno, já que ele pregava o quê? Ele pregava o perdão. O que ele pregou? O Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas. E o que ele pregava? Perdoar 70 vezes 7. Então, esse Deus aqui, que seria capaz de entregar um filho para um ser demoníaco, castigá-lo por trilhões e trilhões e trilhões de anos, era algo inconcebível para Jesus, para nós, modernamente.
E ele não falou sobre isso. Ele falou o guiena de fogo. Só isso. Certo? Então, se estudado com cuidado, não tem respaldo se dizer que Jesus falou que nós vamos padecer por toda a eternidade no inferno. Foram construções que vieram depois. Aqui o texto do livro, vamos ver se tem alguma parte, sim, aqui é essa parte do Pai Nosso. Senhor, perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Ora, se o culpado não esperasse perdão, para que pedir? Então, por que Jesus me ensinou a pedir perdão se Deus não iria me perdoar? Porque ele disse o quê? Você perdoe teu próximo e você é perdoado também. Então, como é que fica a eternidade das penas? Ir para o inferno por toda a eternidade. Não faria sentido na mensagem do Cristo. Muito bem. Podemos, então, passar para o próximo item 7. No item 7 é discutido aqui esse fogo eterno como uma alegoria. E a questão do arrependimento, da oportunidade de arrependimento, de não ser algo irreversível. É claro que havia, nas tradições pagãs, essa questão do fogo, porque fogo é quem já foi queimado sabe como dói. Eu já fui, eu sei. Então, as tradições pagãs falavam, o próprio Hades dos gregos tinha o Tártaro, e no Tártaro havia um rio de fogo. Nem todos iam para o fogo, alguns iam para o fogo. O Tártaro já foi estudado antes, era um castigo mais localizado, não é uma coisa generalizada. Vai para o inferno. Não, vai para o Tártaro, aí lá você vai ser julgado, você pode ficar só vendo os espelhinhos, você pode ir para aqui ou para ali. Tá? Mas tem uma origem, deu origem a esse conceito. Jesus usou ele apenas como metáfora. Não era, estamos meio que repetindo, mas o tema meio que se repete porque ele é importante que seja bem compreendido. Olhando por outros ângulos, não era para ele uma realidade literal. Vejam como ele falou por etapas. Essa figurinha aqui, por exemplo. Lembra que ele disse, vós sois o sal da terra, para os discípulos? Ele estava dizendo que os discípulos eram estátuas de sal, que se mexiam e falavam? É claro que não. O sal é aquilo que dá sabor. Uma pitadinha dá sabor ao prato. Então, a palavra levada, a sua mensagem levada através dos discípulos, teria essa função de salgar a humanidade, de dar sabor, ou seja, de dar consistência espiritual às nossas vidas. Quando ele acusou lá os fariseus, sois víboras, ele não estava dizendo que eles eram cobras venenosas. Nem quando disse, vós sois como túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Tudo isso foram metáforas. E essa daqui? Quem pega essa daqui? Ninguém? É uma metáfora aqui. Sabe? Eu sou a luz do mundo. Ele não disse, eu sou a luz do mundo? Que eu vim para iluminar as consciências de vocês, o coração de vocês. Ele não está dizendo que ele é uma chama ou um holofote. Tá? Então, linguagem metafórica. Da mesma forma, você vai para o fogo do Geena, ou para o Geena de fogo. Ao contrário, como já foi mostrado, ele pregava um Deus misericordioso, outro Deus Pai, pronto para perdoar. E nunca disse que mesmo ir para o Geena de fogo era irreversível. Isso não foi dito por ele. E também nunca disse que não haveria, que se houvesse arrependimento, não haveria o perdão divino. Ele pregou isso, se arrependa, pede perdão e você será perdoado. Muito bem. Então, resumindo, essa ideia do fogo eterno é mais uma das muitas metáforas educativas que Jesus usou, que ele nunca negou a eficácia do arrependimento e que ele sempre mostrou que Deus estava aberto a perdoar o pecador. E não faz nenhum sentido uma condenação definitiva como chegou até nós nos dias de hoje pelas tradições cristãs. No texto original, Beth, você quer ler? Você pode ler? Posso, claro.
A ideia do fogo material não tinha nada de chocante, ainda menos porque ela fazia parte da crença comum. A eternidade da pena não tinha nada mais que repugnasse pessoas submetidas há séculos à legislação do terrível Jeová. Muito bem. Essa é a ideia. Para a turma na época, ninguém estranhou Jesus falar em um guieno de fogo, até porque eles chegavam lá e viam o guieno pegando fogo, como também essa tradição vinha dos gregos e vinha de outras tradições. A crença comum pensava nisso, e Jesus não teve como desfazer essa crença. Da mesma forma, essa eternidade. As pessoas eram meio broncas, eram cascadura, casca grossa, e ainda estavam num momento em que precisavam mesmo desta ameaça. Era o bicho-papão da época. Bom, 2000 anos se passaram. Acredito que hoje, a grande maioria de nós, não se parar para pensar, verá que não precisa mais disso. Ao contrário, que esses conceitos hoje já ficam difíceis de serem aceitos, só na base do dogma. Ah, é porque é, e pronto. Não sendo assim, um pouco de fé raciocinada mostra que esses argumentos todos fazem sentido. Muito bem, continuando, Beth. Ele sabia muito bem que o tempo e o progresso deviam se encarregar de fazer compreender o seu sentido alegórico. Muito bem, um instante. Ele jogou com o tempo, ele disse isso. Eu vou pedir, nem tudo vocês podem compreender, eu pedirei ao Pai que vos envie o Consolador, e ele vos esclarecerá todas as coisas e ensinará aquilo que eu não pude dizer. Ele jogou com o tempo. Evolução. Quando ele... Nós acabamos de fazer um outro estudo sobre o Caminhando com Jesus, sobre todos os lugares que Jesus pregou, e mostramos que isso ali foi uma programação muito bem feita. Jesus teve milênios para programar o nascimento dele. Ele prometeu que viria a matéria nos ensinar quando os exilados de Capela chegaram ao planeta Terra. Primeiro ele enviou emissários e mais emissários, até o momento em que ele veio, sabendo que seria sacrificado, sabendo que não seria bem compreendido. Mas ele plantou a semente, ele veio plantar a semente. E existe um outro estudo do GEPET, numa linha do tempo, que explica por que ele veio 2000 anos antes. Está tudo encadeado com a evolução da tecnologia. A ciência avançou, descobriu o átomo e destruiu o átomo, dividiu o átomo, fez a bomba atômica e fez coisas piores, e tem um tempo para isso acabar. Então, não podia esperar que o lado moral avançasse o suficiente, porque a ciência ele sabia que a ciência iria disparar. Então, isso tudo está dentro de um programa muito bem feito. Quando a gente vê uma visão de conjunto, uma linha do tempo, desde a chegada de Capela até o juízo final, nós vamos entender isso. GEPET também é cultura, tem 2 vídeos de GEPET que mostram isso. Por favor, continuando, leitora. Jesus mostra a Deus clemente, misericordioso, pronto a receber o filho pródigo de volta ao lar paterno. A própria parábola do filho pródigo. Somos nós, que saímos por aí gozando da vida, dos prazeres da matéria, do mundo de Mamon. Em algum momento, ficamos na pior, começamos a mendigar por um alívio e lembramos do Pai. Eu conheci uma pessoa, gostava muito dela, que no final da vida, já em estado terminal, ela soltou a seguinte frase. Ela não lembra mais da frase que ela soltou, mas ela disse isso, que ela passou a vida inteira como um ateu, não acreditando em nada.
E naquele momento ali, no estado em que ela estava, ela redescobriu Deus. A nossa evolução vai ser medida pelo tempo que a gente consegue acelerar essa descoberta. E se a gente espera demais, vai acontecer aquilo que o presidente da Ramatiz dizia: ainda não sofreu o suficiente. E não é castigo, é consequência. E aí vem as leis que o espiritualismo nos traz e complementam esse entendimento, mas que na época ele não podia dizer. Então, a volta do filho pródigo ao lar paterno é justamente quando nós começamos a entender essas coisas e descobrimos que a felicidade está com Deus e não com o mundo material. Avançando, item 8. Item 8 vai tratar dos sacrifícios e crença em deuses guerreiros. Observe que mesmo entre os judeus, Jeová não era mansinho, não. Para os judeus, eles entendiam que ele autorizava massacres. Tá? Nessa imagem aí é Josué. Josué, achando que estava atendendo a ordem do Deus de Israel, ele saiu exterminando, matando tudo que respirava. Trucidou muita gente. Mas isso não é exclusividade, isso era o normal da época. As religiões primitivas tinham deuses guerreiros, porque o homem construiu Deus à sua imagem e semelhança. Se eu sou guerreiro, forte e valente, meu Deus tem que ser guerreiro, mais forte, mais valente que eu. E aí os deuses antigos, aquele Zeus poderoso, era Odin e por aí vai. Ou então deuses que gostavam de sacrifício e de sangue. Comum em várias tradições, e muito, mesmo lá entre os judeus havia sacrifício de sangue, de animais. Não mais de seres humanos, mas de animais. O templo de Jerusalém era um matadouro, tinha valinha para correr o sangue dos animais sacrificados. E os cristãos, de alguma forma, fizeram também sacrifícios. Quem mata essa? Os cristãos fizeram perseguições e sacrifícios. Se antes se sacrificava crianças a Moloque, ao fogo de Moloque, cristãos, na Idade Média, sacrificaram Joana d'Arc na fogueira. Não tem muita diferença, não. Aqui, eles achavam que estavam preservando a pureza, a ortodoxia da religião. Aqui, eles estavam seguindo o desejo de um Deus. Esses foram mais realistas que o rei, esse aqui, pelo menos, achava que estavam fazendo o que Deus queria. Então, desde os tempos antigos, as religiões dos seres humanos refletiam a violência dos povos. Cultuavam deuses guerreiros, exigiam sacrifícios sangrentos. E mesmo depois da vinda de Jesus, ainda continuaram acontecendo perseguições cruéis em nome de Deus, como se fossem atos de devoção. E aqui eu poupei, hein? Eu não quis mostrar imagem das câmaras de tortura da Santa Inquisição. Não é para a gente cair nessa vibração, nesse nosso estudo aqui. Então, nossa leitora pode nos agraciar com esse trecho? Os cristãos, apesar dos ensinamentos do Cristo, por muito tempo acreditaram honrar o Criador, entregando às chamas e às torturas milhares daqueles a quem chamavam de heréticos. Eram, sob uma outra forma, verdadeiros sacrifícios humanos, visto que os faziam para a maior glória de Deus e com o acompanhamento de cerimônias religiosas. Pois é, com acompanhamento de um representante das igrejas e fazendo as suas cerimônias. E se a gente pensar também, por exemplo, nas guerras, por exemplo, a Guerra das Cruzadas, vamos ver quantos não foram sacrificados sob o fio da espada na Guerra das Cruzadas. Deus dos exércitos. Não mudou muito. A Idade Média, exércitos foram montados e comandados até por papa para irem
combater os muçulmanos na região de Jerusalém, como uma missão divina para restabelecer a glória de Deus. De Deus. É impressionante. Mas não estamos muito longe disso ainda não. Se a gente parar para pensar e procurar exemplos, ainda podemos encontrar uma coisa ou outra. E ainda há aqueles que fazem o auto-sacrifício, né? Que se autoflagelam, porque acham que isso aí tem um significado espiritual. Ainda usam silício e se chicoteiam, etc. Vamos para o 9. Preconceitos religiosos, alguma coisa difícil de combater, eles são persistentes. Por quê? Porque nós somos lentos para abandonar as ideias primitivas. A gente incorpora aquilo, aquilo entra no sangue, fica e sai no cuspe, a gente nem percebe que está sendo preconceituoso. Então, mesmo séculos após Moisés, ainda continuaram havendo práticas bárbaras, como a da Santa Inquisição, que é o exemplo clássico. Não foram as únicas, mas valem como exemplo. Até que chegou o iluminismo, principalmente, e começou a aparecer uma corrente contrária, começando nos filósofos. Os filósofos começaram a questionar algum desses dogmas e princípios. Eles achavam que havia muita crueldade sendo atribuída a Deus, e que aquilo não fazia sentido, como não faz mesmo. Alguns combateram até a própria ideia de Deus, se tornaram ateus, outros eram deístas, muitos eram deístas, mas tem muita obra já no tempo da Inquisição que combatiam esses preconceitos. Aqui tem alguns exemplos. Voltaire, por exemplo, tem várias obras dele em que ele combatia veementemente essa intolerância religiosa. Diderot, esse Pierre Bayle tem um dicionário lá também bastante forte. Rousseau, tem um aqui que eu nem lembro o nome dele, mas é conhecido. Depois ele vai aparecer, talvez. E o próprio Kardec, com o Céu e o Inferno, que está um pouquinho depois, né, já em 1800 e tanto, 1860 e pouco, mas estava combatendo também esses preconceitos. E, com isso, a religião ganhou mais dignidade, porque ela começou a se escoimar, a se limpar de várias distorções. Nós vimos, num vídeo anterior dessa série Céu e Inferno, por exemplo, que aquela interpretação literal do texto bíblico começou a competir com uma interpretação mais figurativa, uma interpretação mais interpretativa da essência, fazia uma exégese da essência do que se queria dizer, não que estava dito e muitas vezes traduzido errado. Tá? A turma ficou numa corda bamba, ora para um lado, ora para o outro. O próprio Santo Agostinho, tanto tem texto dele com interpretação literal da pena do inferno, do verme e fogo eterno, como também tem a interpretação mais através das metáforas. Essa corrente que buscava a interpretação como metáforas, ela começou a crescer e está crescendo até hoje. Mostramos, inclusive, algumas interpretações até de Papa moderno, questionando ou dando um novo significado para o inferno como um estado de espírito, né, do que como um local. Mais do que um local, ele é um estado. Então, resumindo, a mentalidade humana tende a conservar as antigas ideias bárbaras, justificando as perseguições e as imagens de um Deus cruel, vingativo, guerreiro. Mas os pensadores livres, mais modernos, começaram a denunciar essas interpretações e trouxeram espaço até para que as próprias religiões fossem se depurando, o que, com isso, ganhou em grandeza moral.
mesmo perdendo algum prestígio, que esse é o drama, esse era o drama. Esse é o drama da interpretação ortodoxa, porque se ainda tem algum fiel que depende de ter medo do inferno do diabo para não pecar ou para frequentar o meu templo, se eu disser que isso é um estado moral e não um castigo eterno, essa pessoa pode, então depois eu vejo isso e pode ir embora. Então, muitas religiões e muitos religiosos ainda vivem esse dilema entre pegar a essência moral do ensinamento e a interpretação literal com receio de perder adeptos. Só que eles estão perdendo adeptos por não se atualizarem. Uma vez, eu estava em outro estado, me convidaram para ir a um templo, não importa de que religião, assisti uma palestra bonitinha, escutei um canto, e no final fui apresentado ao encarregado do culto. Um papozinho, elogiei, etc. Eu perguntei, esse seu templo, eu não moro aqui, eu moro no Rio de Janeiro. Existe também no Rio de Janeiro? Ele parou, pensou. Ah, sim, tem. No bairro tal existe um templo nosso. Aí eu não resisti. Vou ter que pagar um pouquinho no umbral por causa disso. Ele, claro, estou de brincadeira, né? Não precisa, umbral não é para pagar nada, mas de fato eu não resisti. Eu perguntei assim, mas existem países no mundo onde não há templo nenhum? Existem. E as pessoas que nasceram nesses países e nunca tiveram oportunidade de entrar no seu templo, num templo desses, elas têm salvação? Esse religioso não teve dúvida. Não, elas não têm salvação. Então, já nasceram condenadas ao fogo eterno do inferno. É isso que está sendo dito aqui. Não faz sentido pensar num Deus Pai que me condena só porque eu nasci num local onde a igreja que vai dar a salvação não existe ainda. E a grandeza moral seria o quê? Dizer, não precisa. Aqueles que nasceram lá, outros emissários do mesmo Pai, pregaram mensagens equivalentes. E se essas pessoas se moralizarem, se essas pessoas aprenderem a amar o próximo, se essas pessoas adquirirem religiosidade, elas estão salvas automaticamente, independente de terem ou não pisado no meu templo. Só faltou dizer que tinha que ser o dele, né? Mas é o que ele pensa, ele acreditava nisso mesmo. Alguns fazem isso com segundas intenções, mas esse acreditava mesmo no que falou. Vamos ao texto original. Tem alguma coisa aqui para ser lida? E não. Muito bem. Então vejamos agora. Capítulo 7. A primeira parte foi intitulada, foi numerada na primeira edição como item 1. Na quarta edição, deram um título para ela, Origem da Doutrina das Penas Eternas, compreendido de itens de 1 a 9, que nós já encerramos. E aí começa uma segunda parte. E na primeira edição, é apenas 2. E que da quarta edição em diante, tem um título, Argumentos em Apoio das Penas Eternas. Certo? Então, isso aqui vai ser só uma abertura, que nós não vamos passar do item 10. Ele começa falando sobre o dogma da eternidade das penas e comparando o dogma da eternidade das penas com os atributos de Deus. Uma estratégia muito inteligente é de bater palmas para quem pensou isso. Nós vamos ver que é incompatível os atributos que se acredita que Deus tenha com essa decisão de criar penas eternas. Bom, primeiro os argumentos a favor. Argumento humano. Olha,
Se uma criancinha me chama de bobo, não vou nem posso ficar ofendido. Tá? Se um adulto me chama aí de uma palavra daquelas de baixo calão ofensiva no meio da rua, eu posso ficar ofendido e sair no braço com ele. Tá. Porque eu não sou mais, não é mais uma criança. Então eu tenho que olhar quem é esta pessoa. Mais ainda, se olha a diferença. Se alguém solta aí uma palavra, não de baixo, uma palavra meia grosseira, para uma pessoa humilde, simples, um trabalhador humilde que ele encontra na rua, é uma coisa. Mas se está passando um político, um governador de estado, uma alta autoridade, um capitão de indústria, é completamente diferente. Então, o argumento aqui é o seguinte, que a ofensa é tão mais grave quanto maior a dignidade de quem foi ofendido. Entenderam? Então, é mais grave chamar de bobo e feio um trabalhador de rua do que um governador ou um presidente de Estado, de país. Agora, imagine em Deus, então. Então, ofender a Deus seria uma ofensa muito, muito mais grave do que ofender um ser humano. Então, Deus tem razão de se sentir muito ofendido, porque ele é Deus. Nós somos assim. Quanto mais importante nós nos achamos, mais nós nos sentimos ofendidos se alguém nos trata mal. Mas como você não me cumprimentou? Entrou, passou e não me deu um bom dia, não bateu continência. Se eu for um sargento, é uma coisa. Se eu for um general, é outra diferente. Então, nesse argumento, é isso. Como ele é Deus, ele tem o direito de se sentir muito ofendido e ter um castigo proporcional a essa ofensa. O castigo será tão pior quanto maior é a dignidade de quem é ofendido. Muito bem, então, quando aplicado a Deus, Deus é infinito, o castigo tem que ser eterno, porque Deus é infinito, é um atributo de Deus, ser infinito. A ofensa contra ele tem que ser infinita também. Certo? Esse é o argumento a favor da eternidade das penas. Agora vamos fazer o argumento contrário, vamos refutar isso. Ora, Deus é infinito, mas Deus também tem outros atributos. Esses outros atributos farão com que o que se espere o quê da reação de Deus? Deus é infinito em perfeições, sem contradições e sem oposição em sua essência. Deus é bom, é amoroso, é sábio, ele é onipotente, ele é onisciente. E quando a gente soma todos esses atributos, nós somos menos que minhoquinhas frente a Deus. Quem é que se ofende com um bebê de 1 ano e meio me chamando de bobo e feio? Ninguém. Da mesma forma, se nós olharmos os atributos de Deus em sua plenitude, nós vamos ver que não é compatível imaginar que se ele é o amor, a fonte de amor, ele vai nos condenar a uma pena eterna. Resumindo a ideia, o dogma da eternidade das penas, ele se sustenta até pela lógica, ou melhor, pela lógica que falta contra um ser infinito e exigir punição infinita. É uma falta de lógica pensar dessa maneira. Contudo, a análise tem que partir desses atributos de Deus. Se você pensar, usar o atributo só Deus é infinito, vai concluir que o castigo é infinito. Mas olha os outros. Que atributos são esses? Deus é único, é imutável, é infinitamente bom, infinitamente perfeito, ele não pode ter maldade. E essas suas qualidades são eternas. Deus não varia, Deus não vai ficar mais bom ou menos bom com o tempo. Porque o infinito não varia. O infinito não tem perfeição, não tem oposição. E por isso não é compatível o dogma da eternidade das penas frente a um Deus infinitamente bom e amoroso. Nossa leitura ajuda agora? Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente
justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Então, bela coleção que ele fez, melhor que a dos tópicos, né? Com tudo isso aqui, não dá. Deus, ou mesmo, vamos simplificar, o Deus Pai. Deus Pai. Se nós, imperfeitos, não somos capazes de condenar um filho nosso a um castigo eterno por trilhões e trilhões de anos, Deus Pai também não faria isso. E um Deus que tem todos esses atributos, muito menos. Ele vai pensar em outra solução, não essa da eternidade das penas. Quer que eu repita? Não, tá, repete, por favor. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Pergunta dele se ele pode afirmar que Deus é amor, mas também é justiça. Esqueci, né? A retidão e a justiça são os alicerces do trono. Você me lembrou o Xing. O chinês adora falar em retidão. Retidão é ser reto. Reta ação é uma coisa muito oriental. Fazer a coisa certa. Em essência, ter retidão é fazer sempre a coisa certa. Só que nós somos imperfeitos porque nós somos infantis ainda. Nós somos imaturos espiritualmente. A gente não consegue conceber a plenitude da coisa certa. Muitas vezes a gente pensa que está fazendo a coisa certa e faz a coisa errada. Mas aí vale aquela regra da intenção. Eu prejudiquei alguém, mas eu achei que eu estava ajudando. A intenção conta muito. Muito bem. Quanto à justiça, o que é ser justo? Para que nós fomos criados? Por que nós temos que obedecer à lei divina? Nós fomos criados por um ser que é considerado a fonte do amor. Um ser que é a fonte do amor nos cria para sermos felizes. A lei divina é a lei da felicidade. É a lei de quem nos criou por amor e quer nos ver felizes. Se a gente erra, por que seria justo condenar eternamente ou dar uma oportunidade para nós entendermos que erramos, temos a oportunidade de consertar o nosso erro, nós prejudicamos alguém, vamos lá e nos redimimos com essa pessoa para aprendermos a não fazer mais isso e para provarmos em uma oportunidade futura que não vamos mais cometer essa decisão errada, nunca mais. Isso é ser justo com quem foi prejudicado e é ser justo com quem prejudicou, mas que prejudicou por causa da sua imaturidade espiritual, que é como uma criança fazendo besteira na escola. Nós somos muito menos que crianças para Deus. Então, não há nenhum contrassenso em se dizer que Deus é justiça e que, por isso, nós temos que ser condenados. Sim, nós somos condenados. Deus nos condenou ao nos criar a felicidade. É a única coisa certa que a gente tem. Só que nos deu o direito de escolhermos o caminho e o tempo que vamos demorar para chegar lá. Porque essa escolha e essas decisões fazem de nós indivíduos. Na verdade, nós somos co-criadores de nós mesmos. Isso é muito justo conosco. Você quer errar? Errou. Agora, ó, a besteira que você fez. Deu cabeçada. Criou um galo. Sangrou. Vai doer. Agora você tem que passar pelo caminho da redenção. Ah, mas e quem foi prejudicado? Ao passar pelo caminho da redenção, você vai ajudar aquele que você prejudicou. Ah, mas mesmo assim ele sofreu. Mas provavelmente ele sofreu porque ele também prejudicou alguém, ele também aprendeu como você está aprendendo agora. E aí é que ele entra os conceitos de lei do karma, de causa e efeito, de reencarnação, tudo isso em cima da evolução e do livre-arbítrio. Não vejo, eu pessoalmente, nenhuma incompatibilidade em se atribuir essa qualidade a Deus de justiça. Mas ele faz justiça de uma maneira que nós sequer compreendemos. É como hoje o próprio sistema humano de justiça não tende, ou pelo menos gostaria, não consegue ainda fazer
dar condições do prisioneiro se redimir, se recuperar, recuperação, né? E mudar, dar o direito do prisioneiro de mudar, vai, de alguma forma, resgatar com a sociedade, sim, mas a tendência é isso ir ficando mais leve, como também os nossos erros vão ficando mais leves. Então, é isso. E a retidão é fazer a coisa certa sempre. E se a gente erra, consertar o que errou e aprender a fazer o certo.